Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook. Você já contou alguma mentira para alguém? Todo mundo já contou uma mentirinha, mesmo que boba, né? Para enganar os pais, os namorados, os amigos e até no trabalho. Mas o pior problema é enganar a gente mesmo, quando a gente conta aquela mentira pra gente mesmo. O Renato Russo eternizou esse problema em 1986, quando compôs a música Quase Sem Querer, um dos principais sucessos da banda Legião Urbana. E geralmente a situação é assim mesmo, como diz a canção. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Me fiz em 1000 pedaços para você juntar e queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E o programa Bem-Estar ao Vivo de hoje vai falar sobre auto-engano, as mentiras que nos sustentam. Nós estamos aqui com a psicóloga Joelma Caparrós, proprietária do Instituto Vida, e a psicóloga clínica Cíntia Canato. Boa tarde, Joelma. Boa tarde, Cíntia. Sejam muito bem-vindas ao programa Bem-Estar ao Vivo. Quem está aqui com a gente também é a jornalista Gisele Bortoleto. Boa tarde, Gisele. Você já mentiu para si mesma alguma vez? Boa tarde, Rita. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Joelma. Boa tarde a você, internauta. A Rita, com certeza, ao longo de toda a vida, até a gente descobrir isso, é um processo um pouquinho demorado, mas felizmente sempre cai a ficha e a gente se ajusta no caminho. Mas com certeza já me auto-enganei mais do que uma vez. Aliás, gente, tá cheio de exemplos clássicos de auto-engano por aí. A mãe que acha que o filho é bom, mas são os coleguinhas que levam para o mau caminho. A namorada ou a mulher é traída, mas a desculpa que ela arranja é que a culpa é da outra, nunca a do marido. O funcionário que precisa se reciclar não está fazendo um bom trabalho, mas não, a culpa não é minha, é meu chefe que pega no meu pé. Um paciente que não admite que tem uma patologia e que precisa de tratamento. O que eu queria saber de vocês, queria que a Joelma começasse falando. O Renato Russo, ele estava certo? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira? Por quê? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de vocês e a toda a equipe e a produção. O Renato Russo estava muito certo, né? Aliás, ele foi muito pontual quando ele coloca que mentir para si mesmo é a pior mentira. Porque quando você se auto-engana, né? Você se auto-sabota, você não consegue viver plenamente, né? Você mascara várias situações da sua vida e isso pode trazer muitas consequências negativas para você lá na frente, né? Então a gente realmente precisa ser mais pontual, né? A gente realmente precisa ser mais verdadeiro conosco. Cíntia, você concorda? Complementando o que ela disse, a questão da mentira entra como eu tenho medo de encarar essa realidade, que eu imagino que possa ser negativa, eu acabo mentindo. Né? Então, do funcionário, ao invés dele assumir que realmente ele precisa melhorar, ele precisa se atualizar, ele fala, não, mas essa empresa que é ruim, ou meu chefe que é ruim, ou as pessoas que são ruins, e ele não encara aquilo, que realmente não é uma falha ele estar desatualizado. Acontece, né? Mas é difícil para ele enfrentar desse modo, então ele acaba responsabilizando os outros por uma situação que é dele. E nessa mentira, ele está tentando também, de alguma forma, tentar provar para os outros que ele está certo? Podem ser várias situações, mas entra como uma autodefesa, né? Então pode ser muito difícil para mim assumir que eu tenho um problema, né? Ou eu tenho dificuldade de resolução de problemas. Então, ou eu ignoro esses problemas, ou eu finjo que eles não existem. Então, não tá tudo certo. Mas você não acha que você deveria se atualizar, né? Todo mundo está atualizando e veio novas informações. Não tem necessidade nenhuma. O que eu estou sabendo é suficiente. Eu sempre trabalhei assim. E aí ele busca situações no passado que sustentam essa mentira. Então, eu sempre trabalhei assim e nunca precisei fazer um curso. Por que eu vou ter que fazer esse curso agora, uma reciclagem, né? Então, é meu chefe que está exigindo, é meu chefe que está criando moda, né? Inventando moda.
E aí a culpa não é minha, a culpa é sempre de outras pessoas. Então eu tapo os olhos para aquilo que eu realmente, para esse problema. Às vezes não são grandes problemas, pequenos problemas, porque é só um curso, porque não fazer esse curso, né, no caso desse exemplo. E o que é muito legal, né, que condiz aí, e completando o que ela falou, é que essa pessoa, geralmente, ela contamina todo mundo à volta dela, né? Ela cria essa mentira para ela, isso é um mecanismo cerebral já comprovado até pela ciência, né? E ela consegue contaminar todos, né, no seu ambiente com essa mentira, esse auto-engano criado por si próprio, né? E é assim, muito claro para nós e a pessoa não consegue se perceber assim. Né? Ela acaba levando também para o lado pessoal, né? Achando que é tudo as pessoas não querem, que não gostam dela, né? Por vários fatores, né? O auto-engano tem muito a ver também com a autoestima, né? E a gente consegue ver, assim, muitas dessas situações nas empresas, né? Para você que está chegando agora, o nosso bate-papo de hoje está falando sobre o auto-engano. Algumas mentiras clássicas que nos sustentam, ou pela vida toda, ou por parte da vida. A verdade é que todo mundo já mentiu, gente. Diário da Região fez hoje uma enquete pelo Instagram e quis saber do público, fazendo exatamente essa pergunta. Você já mentiu para você mesmo? Felizmente, a grande maioria tem bom senso e admite que já, quem nunca, né? Mas 17% diz, não, nunca mentiu. Vocês acreditam nisso? Isso já não é uma forma... mentira, né? Já contou mentira aí, já se auto-enganou, porque em algum momento da vida alguém sempre mente, alguém já mentiu. Até mesmo as mentiras convencionais, né? Então eu não quero ir a um encontro com uma amiga e ao invés de eu falar, olha, eu não quero ir porque eu tô muito cansada, ai não, sabe o que é? Eu tenho muita coisa para fazer e eu não tenho nada para fazer, eu não quero ir, né? Então algumas convenções coletivas essa questão da mentira traz isso, então é muito feio mentir. Então assumir que eu minto, eu tô assumindo que eu tenho um erro, então é uma coisa... Por isso que algumas pessoas ainda falam, jamais eu vou mentir para mim mesmo, né? E aí ele é pego por isso, porque não é uma virtude a pessoa falar, então eu minto para mim mesmo, então eu acabo falando que eu não minto, eu nunca menti. Não é nem assim, dificilmente eu minto, é eu nunca menti, né? Então é complicado isso. Todo mundo conhece alguém que sempre diz assim, que já superou uma separação, mas que na verdade ainda morre de amores pelo ex, né? Ou aquela amiga que se relacionou com um homem casado e que diz assim, ele não largou da família porque ainda tem filhos pequenos, mas assim que os filhos crescerem ele vai largar da família e vai ficar comigo. Quer dizer, as pessoas mentem para si mesmas quando elas não são capazes de assumir as próprias fraquezas e as frustrações. Nesse sentido, dá para dizer que no campo emocional, sentimental, é o principal onde as pessoas acabam mentindo para si mesmas? Nossa, eu não sei se é o principal, mas a grande maioria dos casos no consultório são relacionados a isso sim, né? A questões sentimentais. É muito comum. Os casais eles chegam assim com vários problemas, com várias dificuldades. Às vezes aquele casamento já não existe mais, ele já não acontece mais, um já não tem interesse para o outro. E continuam assim se arrastando, se auto-enganando, mentindo para si próprio, né? E colocam, como a gente chama, de muletas aí, né? Por causa da sociedade, por causa do filho, né? E eles enumeram aí vários fatores para continuarem juntos e continuarem se, né, auto-enganando, né? A mulher, por exemplo, ou o homem também, às vezes ela tem um relacionamento onde que o companheiro atrai constantemente e a culpa é sempre né? A mulher coloca a culpa na outra mulher que se aproxima do marido, porque isso é muito difícil para ela, né? Ela lidar com essa realidade que ela tem um marido que trai e vice-versa, né? Então, realmente é complexo e você lidar com essa realidade, lidar com essa dor... É um processo difícil, né? Ele é lento, mas ele é possível. Que bom. Ele é fatídico. Não, é a questão porque são sentimentos desagradáveis, né? A gente tem um grande problema que as pessoas
não estão acostumadas a falar sobre os seus sentimentos, né? Então, não posso chorar, não posso ficar triste, não posso me frustrar. E aí não saber lidar com isso, ela acaba evitando esse tipo de situação. Então, ao talvez conversar, tentar resolver essa solução com esse marido que trai ou com essa esposa que trai, é muito doloroso. Então, pretendendo evitar, eu caio numa armadilha, né? Pretendendo evitar essa dor, eu finjo que nada está acontecendo. Então, não, essa vez ele falou que é a última, ou eu sei que ele ainda me ama, e aí eu crio outras desculpas que vão justificar esse meu comportamento errado. Então, por medo de um sofrimento ou de uma dor, eu acabo me punindo. E eu não enxergo essa movimentação que eu faço. E aquelas, por exemplo, que não aceitam o fim do relacionamento, falam assim, não é que não aceitam, não dão continuidade pra vida, falam, não, eu já superei, eu não tô mais nem aí que nós largamos, que ele tá com outra, mas no fim fica lá fuçando no Facebook, né, fica querendo saber o que tá acontecendo e não segue em diante com a vida. Então, porque ela tem dificuldade em lidar com esses sentimentos. Então, por que ela que terminou, ou ele, né? Quem terminou o relacionamento, eu queria o fim desse relacionamento? Eu estou me sentindo incapaz de ter um relacionamento? Depende das crenças negativas que eu tenho sobre mim mesma, né? Então, fui eu que terminei ou fui eu fui largada e é muito ruim ser abandonada. Então, as pessoas, eu não sou capaz de dar amor para as pessoas. Então, várias crenças negativas que vão fazer com que ela mantenha este comportamento. Então, para os outros, de novo, né, é difícil eu assumir o que está passando, o que eu estou sentindo. Então, eu falo, não, tá tudo bem, mas quem está mais no meio sabe que não é exatamente aquilo que ela está passando. Ai, desculpa. Por favor. E tem muito a ver também, né, nesse campo sentimental, com a relação e com o desenvolvimento dessa relação. Porque nós psicólogos, a gente costuma falar que num relacionamento são 3 pessoas. Eu, o outro e nós, né? E a gente às vezes tem o hábito de parar de nos cuidarmos, né? E às vezes a gente cuida excessivamente da situação, ou às vezes você vive a vida do outro e não vive a sua. Né? Então aí existem vários tipos de auto-engano, vários tipos de mentiras. E às vezes tem um dos companheiros que evolui mais do que o outro, aí desgasta aquela relação, e aí o homem ou a mulher acha uma pessoa que condiz mais com aquela realidade dele no momento, e ele tem, né, a coragem, ele fala, bom, então eu vou parar de mentir para mim mesmo, agora eu vou assumir essa nova relação, né? E a outra pessoa, conforme você colocou, ainda fica presa, se auto-enganando nesse passado que já não existe mais. E aí ela intoxica todos à volta, né? A família, os amigos, todo mundo. Fica até aquela pessoa chata que a gente não consegue nem ficar conversando, porque ela vai sempre relembrar e ficar contando aquela situação, né? Para você que está chegando agora, o nosso bate-papo de hoje é sobre o auto-engano, as mentiras que nos sustentam. Nós estamos aqui com a participação de vários internautas. A Cláudia Paixão está assistindo com a gente. Oi, Claudinha. Simone Melo, saudade de você, Simone. A Gabriela Silvestre, beijo, Gabriela. Temos aqui, gente, o Décio Martins. Ele está dizendo, linda do bisavô Décio. Alguém conhece? Não conheço. Linda. Do bisavô Décio. Né? Ele é o bisavô. Bisavô não? Eu achei que fosse o bisavô de alguém. Em todo caso, muito bom ter o senhor por aqui, seu Décio. A Lucimeire Pinheiro está participando com a gente e ela faz uma pergunta de $1 milhão, né? Conheço pessoa com esses problemas. E aí, o que posso fazer para melhorar? Gente, como identificar esse auto-engano? Como é que muda tudo isso? A pessoa tem que entender que ela não compensou esse comportamento ontem. Então, isso entra como uma maneira, um modo de funcionamento dela. E ela vem se comportando assim por conta de outras questões, por conta dessas crenças negativas. Então, ela precisa entender, identificar o que está acontecendo, por que isso acontece, por que isso incomoda tanto, por que mentir, né? Por que me auto-enganar é mais confortável no momento. E não esperar outra
eu não posso esperar que a situação seja diferente se eu não fizer nada diferente, né? Então eu não tenho um resultado diferente se eu não começar pequenas mudanças. E às vezes eles também não enxergam essa situação, né? Eu quero mudar tudo de uma vez e acha que de uma hora para outra eu mudo. Então pequenas mudanças já são algumas mudanças e às vezes isso não é reconhecido. Então eu começo com pequenas coisas, então talvez identificar esses comportamentos, perguntar para outras pessoas, né, o que, se ela percebe nisso, esse comportamento dela, quando isso acontece, por que ela acha que isso acontece, coletar maiores informações, porque se ela está se enganando, é muito difícil ela reconhecer isso. Ou então ela percebe, eu me saboto na minha dieta. Então toda vez eu falo que eu vou começar a dieta, e não acabo, durante a semana eu tenho uma ansiedade um pouco mais elevada, como algumas porcarias. Aí eu falo assim, deixa a minha dieta, segunda-feira eu começo. Não, tudo bem, você errou agora, falhou, as pessoas, a falha é do ser humano. Então tudo bem, você comeu, retoma a dieta agora, né? Então ela acaba jogando para ela ter mais um prazo. Então o quanto aquilo é importante para ela, essa situação, e ela tem que avaliar isso para ela conseguir fazer melhores. Você está colocando o exemplo da dieta. Ontem o Diário da Região, também fazendo a chamada do programa, fez outra enquete perguntando para o internauta se conhece alguém que vive dizendo para todo mundo, olha, eu vivo de regime e não consigo emagrecer, mas vai lá e assalta a geladeira de madrugada. A maioria, felizmente, mais uma vez, também diz que conhece. Teve gente que diz, não conheço. É muito complicado. Você quer dar alguma dica para Lucimeire, Joelma? Oi, Lucimeire, tudo bem? Prazer em falar com você. Lucimeire, é importante você assumir-se como protagonista da sua própria história e ser menos vítima da situação, né? Assim como em todos esses casos aqui que nós comentamos, nós temos o péssimo hábito de ficarmos, né, colocando desculpas, né, e prorrogando tudo e procrastinando tudo. Né? A gente precisa assumir o papel de protagonista da nossa história, ser menos vítima, inclusive, do mundo, darmos menos desculpas, né, e termos uma atitude mais positiva, mais firme perante aquela situação que a gente quer resolver. A minha dica para você é essa. Um abraço. Gente, geralmente, aquele momento da descoberta sexual também é um típico caso de mentira assim mesmo, né? Então a pessoa insiste em um relacionamento heterossexual, quando na verdade ela é homossexual e não se assume. Percebe isso? Quer começar? A questão gira tudo em torno do que esse medo que ela tem, essa preocupação de como, principalmente como os outros vão me ver, né? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que é melhor pra mim. Mas o que meus pais vão falar, o que os meus amigos vão dizer, o que na escola vão comentar, o que vão achar disso no trabalho. Então, isso gera muito medo, muita preocupação. E aí talvez eu prefira me omitir do que ter uma vida mais feliz. E aí, às vezes, e é uma mentira que as outras pessoas percebem em algumas situações, indicam. Então, tipo, eu sempre levo uma amiga para casa. Moro com meus pais e levo uma amiga para casa. Então, os pais, ao tentar esconder, eu tô deixando algumas pistas, né? E todo mundo acaba fingindo que não vê. Então, tem que, novamente, identificar quais são essas dificuldades, porque é tão importante o olhar do outro sobre a minha vida e não o que eu realmente quero da minha vida, né? Por que esse outro vai ser tão rígido? Por que esse outro não vai gostar? Porque isso vai ser uma ofensa para ele. Sendo que é uma coisa que me deixa muito feliz. Principalmente em relação aos pais. Meus pais não vão aceitar, porque meus pais não aceitariam a minha felicidade. Se essa é a minha opção sexual, me deixa bem, me traz felicidade. Por que meus pais não aceitariam isso, né? Então vem dessas preocupações que eu tenho a respeito do assunto. Certo. Seja. Eu penso que essa é uma das mais dolorosas formas de auto-engano que existe, né? Porque nós ainda vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa, né? Principalmente no nosso seio familiar. Realmente não é fácil você chegar, né, em muitos
pais e amigos e assumir essa condição por conta de todas essas imposições mesmo culturais, né, que nós vivemos. Mas, mais uma vez, é importante realmente que a pessoa seja muito honesta consigo, né, que se assuma e que enfrente essa situação, né, até para conseguir ser mais feliz, né. A gente percebe que existe uma tendência das pessoas que têm algum tipo de vício se enganarem muito. Tem alguma relação? A pessoa bebe todo dia, toma todas. Nossa, você bebeu de novo, imagina, eu só bebo socialmente. Por que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com o vício? Por que ela se engana tanto? A gente consegue ver o vício, né, como uma muleta poderosa, né? As pessoas se escondem atrás disso. E com relação à dependência, a gente sabe que existem os bebedores, né, os usuários eventuais, os abusadores e depois os dependentes, né? A gente precisa fazer uma identificação em qual nível que está essa pessoa e chamá-la novamente para ser protagonista da sua história, porque alguém que ingere, por exemplo, alguma substância que altera o sistema nervoso central, né, tanto álcool como droga, né, de cigarros aí a bebidas alcoólicas, realmente está colocando em risco a sua saúde e não é algo positivo, né? A gente pode pensar aí até em estar caminhando para uma dependência mesmo. E isso é um auto-engano poderosíssimo, né? No campo profissional é muito comum a gente ver uma pessoa ela achar que ela foi demitida porque passaram a perna dela, não por incapacidade, ou que ela não conseguiu a vaga porque a pessoa que conseguiu era amiga do chefe, porque o chefe protege. Também, na verdade, exemplos de auto-engano não faltam aí pra gente. É isso? Sim. Você quer falar, Cíntia? Não, essa questão de que você trouxe esses exemplos. Por que eu sempre acabo culpando o outro? Porque é difícil para mim eu me responsabilizar sobre essa situação. Então, não foi uma falha minha, não foi eu quem errou, né? Quem errou foi meu chefe, quem me passou a perna foi o meu colega, não fui eu que talvez em algum momento fui desleal com ele, o que aconteceu, qual era o tipo de relação. Eu não consigo nem avaliar se ele tinha, por exemplo, era uma vaga para o exterior e eu não tenho inglês e ele tem. E aí eu não trago isso o problema era meu, né? E realmente, ele estava melhor preparado. Então eu julgo, ele teve algum engano, ele foi beneficiado de alguma forma, porque é mais fácil do que eu lidar, do que eu assumir que eu tenho erros, do que eu assumir que eu tenho problemas e eu preciso resolvê-los de uma forma saudável. E aí isso acaba não acontecendo, porque eu evito os problemas. Então, eu não quero falar sobre isso agora, isso aí nunca vai resolver, sempre foi dessa forma, sempre deu certo. Então, entra como um modo de funcionamento. Então, ele sempre acaba funcionando assim. Então, é mais fácil ele negar que ele tem essas dificuldades ou esses problemas e tentar levar a vida. E aí, é a hora que ele traz essa infelicidade. Ele não percebe que ao buscar ser feliz, ele está trazendo um sofrimento, e aí ele não encara isso como um sofrimento. Ele não percebe esse sofrimento, né, na realidade. Outros casos típicos também de auto-engano é com relação aos filhos. Até eu estava conversando com a Joelma e ela disse que tem bastante casos assim, que é muito comum os pais, né, não aceitam os filhos com algum problema. Às vezes o filho tem déficit de atenção, e aí o pai acha que é culpa do professor, ou então acha que o filho não estava num bom dia, e não busca ajuda, não busca solução para aquele problema, né? Fica se enganando. E as consequências disso, Joelma? É difícil lidar com os pais nessa situação? Nossa, essa situação de atendimento de crianças, assim, tem chamado muita atenção de nós psicólogos, porque nós estamos vendo, assim, uma dificuldade crescente de pais serem pais, né? De pais assumirem a responsabilidade perante aquele filho, que ele precisa cuidar, que ele precisa ser presente, né? Que você chama às vezes para conversar, para apresentar, né, o que a gente chama de devolutiva, depois que a gente faz um psicodiagnóstico,
quando aparece alguma coisa e você vê em pais completamente fora da realidade, né? O auto-engano nesses casos é em praticamente 90% dos casos. Os pais criam um estereótipo. Acontece com o filho dos outros, não com o meu. Outros, não né? com então os o problema não é meu filho, não é ele quem é bagunceiro, são os coleguinhas, ele acaba sendo influenciado. E é difícil fazer esse manejo, né? E aí quando vem para terapia, os pais acreditam que, tipo assim, vai ficar lá 1h e 50 minutos na sessão, tudo vai ser resolvido. E aí semana que vem a gente traz de novo, né? E alguns pais não assumem essa responsabilidade. Às vezes você precisa falar com ambos os cuidadores, eles não aparecem. Às vezes é sua mãe, às vezes só é o pai, às vezes é uma avó que acaba indo. Então, porque ele entrar em contato com esse conteúdo para ele é doloroso. Então ele evita. Então não, o problema não é meu filho. O problema é a escola, o problema é o professor, o problema são os amigos, né? Então, ele não tem dificuldade, foi o professor que não teve boa vontade de resolver, né? E ele percebe que aquilo está acontecendo. E principalmente quando tem diagnósticos graves, né? Graves não, mas tem um diagnóstico fechado, um TDAH. Então, isso demanda uma situação. O que esse pai sabe sobre isso? Como ele foi informado? Então, ele finge que não é mais fácil fingir que nada está acontecendo do que realmente enfrentar esse problema, procurar soluções. Então a solução mais fácil inicialmente é fingir que nada está acontecendo. E aí quem vai sofrer é a criança, porque se conseguir fazer um tratamento, um direcionamento melhor, ele vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí isso acaba não acontecendo. E é muito interessante, assim, quando a gente vai passar um diagnóstico, por exemplo, seu filho tem TDAH, existem muitos casos até que os pais se tornam agressivos, né? Agressivos conosco, profissionais, agressivos com a escola. Você não avaliou corretamente, eu não vou dar essa medicação que o neuro passou para o meu filho, eu vou lá naquela escola porque o problema está lá. Então você vai percebendo a dificuldade que eles têm mesmo em ter contato com isso e vão se auto-enganando. Podem até justificar algumas falhas no comportamento deles. Ah, mas é porque ele tem TDAH que ele fez isso. Né? Então ele justifica no diagnóstico, no comportamento da criança, um erro que é dele, mas é uma criança. Quem é responsável por moldar, por educar, passar as regras, as maneiras de enfrentamento são os pais. Né? E se eles não fizerem, eu tenho um pai que sempre culpou muitos outros, a criança aprende isso. Se eu tenho em casa, né, que a gente fica perguntando, mas por que esse comportamento de autossabotador? Então, como foi a infância dessa criança? Quais são as referências dela em relação a isso? Então, eu sempre vi muito meu pai mentindo para minha mãe. E meu pai sempre se dava bem. Então, eu percebo que a mentira tem um resultado, né? Então, não tem um resultado prejudicial. Ele se livrou. Então, as crianças às vezes começam a mentir, foi você que pegou? Não fui eu. E aí, ou joga para o outro. Então, esse ambiente ele tem que ser muito equilibrado para essa criança se desenvolver corretamente, né? Para ela não sofrer futuramente. Aproveitando até o que ela está colocando, a gente ainda tem tempo para falar? Falando a respeito dessa responsabilidade, né, que os pais têm em transferir a responsabilidade que é deles para os outros. Há poucos dias eu fiquei muito indignada, eu fui fazer um trabalho aí numa escola, que lógico que eu não vou falar o nome, mas a mãe chegou com a criança dormindo e ela colocou no colo da monitora e falou assim, ela estava dormindo, eu ainda não dei comida e ela também não escovou o dente. E deu aquela criança para a monitora. Eu fiquei tão indignada, eu falei, gente, como assim? Né, uma responsabilidade, que tipo de filho, né? Quando aquela criança acordar, que vê que é uma responsabilidade que seria dos pais, outras pessoas estão fazendo. Né? Então isso vai criando esses comportamentos tóxicos na própria criança, na formação de personalidade dela, justamente. A falta de afeto, né? Olha, nós já conversamos aqui, a pessoa que mente para ela mesma, significa que ela não aceita a realidade, mas que todo mundo que está ao redor percebe que ela está se enganando, não importa o tipo de auto-engano. Como é que as pessoas que estão próximas podem interferir e auxiliar essa pessoa? Geralmente, além dela não querer ver a realidade, ela não aceita ajuda, geralmente, gente. Como é que as pessoas podem ajudar?
É, porque ela sai dessa zona de conforto, né? Quando eu estou me enganando e eu falo que é isso, e aqui pra mim é confortável. E aí quando as outras pessoas vêm dizer isso, por isso que ela acaba não aceitando, porque eu tô saindo da minha zona de conforto. Então ela tem que ver o quanto realmente aquilo é prejudicial. Eu tô tendo um prejuízo significativo, né? Então, ou na minha vida profissional, ou na minha vida amorosa, ou na minha vida social, está trazendo um prejuízo. Não seria importante, a palavra eu acho que seria aprender, né? Eu preciso aprender a analisar o que está acontecendo, ter uma mente aberta, tentar imaginar uma solução de uma outra forma que não a que eu habitualmente venho fazendo, eu enxergar que talvez a minha solução não é uma solução, né? Então deixar o problema de lado não resolve o problema. Negar que eu tenho um problema não resolve o problema. E às vezes ele pode piorar, porque ele continua lá e eu continuo minha vida. Mas como é que quem está do lado pode ajudar? Eu chegar e dizer, olha, Cíntia, você está se enganando, não é bem assim. Então, depende muito da abertura que essa pessoa dá, né? Porque se eu não der abertura, eu acabo sendo ríspido, eu acabo sendo grosseiro, eu não pontuo corretamente. Então, desculpa, eu queria só te ajudar, mas então, eu não sei se eu pedir ajuda, isso principalmente na questão do vício, da bebida. Eu não preciso de ajuda, eu não sou um viciado, eu não sou um dependente. Eu sei que eu tenho controle, né? Então, é importante quem está em volta pontuar realmente os prejuízos que essa pessoa está tendo, que às vezes ela não consegue enxergar a dimensão disso. Eu bebi demais e perdi um dia de trabalho, foi só um dia de trabalho. Não, mas quais são as consequências além disso, né? Não é só isso, se você fica agressivo, se você falta do trabalho, o que isso pode acarretar na sua vida, né? De trazer isso de realmente trazer a pessoa para a realidade. Olha, eu acho que você não está encarando da forma correta, eu acho que você tem se enganado, né? Não é uma pontuação só minha, outras pessoas pontuaram isso também. Eu acho que seria mais ou menos por esse lado, né? E o grande problema é que depende do grau de intimidade que você tem, né, com essa pessoa. Às vezes as pessoas ficam até receosas em chamar para ajudar e tudo mais, até por conta do que vem de lá para cá, né? Às vezes a pessoa pode entender isso mal e colocar algumas coisas, né, de você própria. Por que você está falando isso pra mim? Você não sei o quê, não sei o quê, você faz isso. Não, né? Geralmente ela vai reagir Ela mal vai mesmo, reagir já mal, que ela se engana. São agressivas até com os profissionais, quem dirá com um amigo que tem mais liberdade, com um parente, né? Então, Você está falando isso porque você tem inveja da minha vida, ou da minha carreira, ou do meu relacionamento. Fica Então, na sua, eu não pedi sua opinião. tem que ter cautela na hora de oferecer essa ajuda, tem que ter Porque se a pessoa não está disposta, é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Quem não quer mudar. E quando a pessoa está doente, por exemplo, nós temos casos de pessoas que às vezes é diabética, ela não pode comer carboidrato, não pode comer doce, mas ela fala assim para a família, mas é só um docinho, o médico falou que pode. Só esse pedacinho de pizza não vai fazer mal. E a gente sabe que além do problema, tem a questão física, né? Saúde, né? É um problema de saúde. E aí? Como que a família pode agir? Bom, eu tenho pais diabéticos e eles são muito... Vocês estão assistindo aí em casa, mas eu vou pegar vocês como exemplo mesmo. Eles são muito autoenganadores, né? A minha mãe mesmo fala, eu vou comer só um docinho. Não, isso aqui não vai fazer mal. A nossa postura é sempre estar conscientizando aquela pessoa, chamando ela para a realidade, né, do malefício que vai acometer se ela continuar com aquele comportamento. Não é fácil? Não é fácil, mas é um trabalho de formiguinha, né? Geralmente ele surte efeito, a gente percebe que as pessoas tendem a melhorar os comportamentos, mas é como a Cíntia disse. Você só muda se você quer, ninguém muda ninguém, entendeu? Então esse trabalho de conscientizar o outro é um trabalho de formiguinha. Talvez chamá-lo para a realidade, porque a realidade é desconfortável. Então eu sempre comi, nesse caso, eu sempre comi muito doce, eu sempre gostei de doce. E agora eu não posso mais isso, né? Então é difícil encarar essa realidade. Então eu falo que o médico deixou, que não vai fazer mal, que é só dessa vez, mas aí é só dessa vez hoje, é só dessa vez amanhã, e assim vai, né? Então chamá-lo para a realidade, mas o médico autorizou, ele autorizou quanto?
quanto, né? Qual que é a quantidade? Eu entendo que você goste muito de doce, a gente não pode procurar uma receita que vá menos açúcar, ou que a gente não pode substituir um ingrediente, a gente faz isso uma vez por semana, tentar entrar em alguns acordos, em alguns consensos, porque realmente, se ela, nessa questão da saúde, é muito difícil, é uma mudança muito brusca, né? Então a gente tem que fazer pequenos consensos, pequenas adaptações, mas sempre chamando ela para a realidade. Tem casos de saúde também que são bem... É difícil a gente ver, por exemplo, quem precisa fazer diálise, não pode tomar água, está com sede. É difícil também para o familiar falar, poxa vida, ele não pode tomar nem um golinho de água, né? Tem que respeitar, né? Algumas regras, né? Parece que a gente, se tem uma regra, a exceção vira regra. Porque então, se não pode, realmente não pode. Por que que não pode? Pergunta, né? Interage mais, olha, realmente não pode, porque isso vai atrapalhar, então não pode. Não, o não é não, né? O não ser efetivo nessas horas. No caso do auto-engano, assim, relacionado à saúde, é muito interessante, principalmente se o doente ele tem algum benefício quando ele comete os excessos. Sim. Aí, no caso do diabetes, né? Aí ele passa mal, aí fica todo mundo ao redor, né? Se for uma pessoa mais carente. Então, isso aí já vira um gatilho para ela, né? Continuar com esse comportamento, porque ela recebe benefícios com esse comportamento, né? Gente, esse mecanismo de defesa tão natural do ser humano, o auto-engano, geralmente ele acontece num momento de perda, muitas vezes. Quer seja a perda de um emprego, de um relacionamento. Em algum momento é válido se auto-enganar. Por exemplo, eu tenho um problema muito grave de saúde, mas não, eu vou me curar. Eu não vou morrer, eu vou me curar. Existe alguma situação onde é permitido você se enganar, nem que seja para até você conseguir superar determinada situação e se fortalecer? Sim, o auto-enganar, né, as autodefesas, as mentiras, na verdade, em alguns momentos elas até nos protegem. Existe um livro que eu não vou lembrar o nome do autor agora, chama Sobre a Morte e o Morrer, que ele fala, né, quando a gente tem uma doença grave, por exemplo, ele fala sobre as fases da morte. E que é importante que a gente passe por eles, né, que são autodefesas, são auto-mentiras que a gente conta, para amadurecer aquele processo de dor, para amadurecer aquela situação, aquela doença que nós estamos vivendo, até conseguir a aceitação. Né? Como se a lagarta estivesse se transformando em borboleta. Então eles são necessários, sim, porque senão a gente não aguenta, né? A gente acaba rompendo até com a realidade. Então a gente fala que eles são importantes. Só nesse caso ou em mais algum caso? Olha, tomei um fora, não, a culpa não foi minha, estava tudo bem. E com o tempo, aos poucos, vou falando, será que não foi minha? Será que até eu me fortalecer? Algumas mentiras são convenientes, né? Acabam sendo convenientes. A gente só tem que entender qual é o prejuízo que traz aquilo. Então, nessa questão que você deu do exemplo, ó, por hora eu não quero acreditar que o problema sou eu. Então, eu tomei um fora, mas eu não fiz nada de errado, né? E aí depois eu vou parando para tentar superar isso. Enquanto eu fico nessa questão do eu não fiz nada de errado, aumenta o meu sofrimento. Então, se eu não fiz nada de errado, por que essa pessoa não me aceita? Ou se eu não fiz nada de errado, então o errado é ele. Então, talvez eu só me relacione com pessoas erradas. E ao olhar, ao tentar reconhecer, né, se libertar dessa mentira, ele percebe que ele tem mais a ganhar do que a perder. Então, realmente, talvez o comportamento errado tenha vindo da minha pessoa. E o que eu posso fazer para evitar isso? Porque nessa questão de relacionamento, então eu sempre entro em relacionamentos problemáticos, porque o meu modo de funcionamento é o mesmo, né? Então, enquanto eu funcionar da mesma maneira, eu não posso esperar outras respostas diferentes. E dá para dizer assim, no consultório, quais são as situações mais comuns? O que geralmente as pessoas se queixam, né? E quais são os tratamentos também? Queria saber se é necessário, de repente, medicação, se precisa de encaminhamento para psiquiatra. Como funciona isso no consultório? A autossabotagem, a mentira, pode acarretar vários problemas, né? Ela pode trazer problemas depressivos, problemas ansiosos. A medicação, a gente não consegue falar disso de uma forma que seja exclusiva, não tem um padrão.
né? Então cada pessoa, cada caso realmente é um caso. Mas alguns pacientes não percebem que eles estão se sabotando, então você tem que mostrar para ele esse funcionamento dele. Alguns já reconhecem isso, trazem isso como uma das queixas. Olha, eu percebo que eu sempre tento fazer dieta e me engano, né? Então ele traz isso. Eu percebo que eu sempre tento responsabilizar os outros pelos meus comportamentos e isso está me trazendo um prejuízo. Mas no consultório, realmente, cada caso é um caso. Alguns casos são mais graves, alguns casos são menos graves. E aí você vai passando, o tratamento é essa questão de identificar qual é o problema que ele tem agora, qual é o prejuízo que ele tem, fazer ele reconhecer isso. Eu tenho um prejuízo, isso me prejudica no trabalho, isso me prejudica nos meus relacionamentos sociais, isso me prejudica com meus familiares, me prejudica na minha vida amorosa. E o que eu espero disso? Então eu espero entrar em um relacionamento melhor. Então, o que você tem feito nos seus últimos relacionamentos? Analisar esses relacionamentos. Então, você acredita que isso não tenha sido um auto-engano? Como você poderia fazer isso de uma outra maneira? Tentar fazer com que ele aprenda a enxergar os erros e entender que tudo bem errar. Eu acho que essa é uma das grandes situações que fazem a gente se sabotar. É muito difícil assumir que eu errei ou que eu tenho um problema. Então, eu acabo me enganando em relação a isso, né? E com relação ao que você perguntou também a respeito das medicações, de fazer os encaminhamentos para o psiquiatra, às vezes vem aquela pessoa que fala assim, nossa, eu não consigo fazer dieta de forma adequada, eu estou num tratamento bonitinho, eu estou me policiando, fazendo tudo que a nutricionista falou para fazer, de repente eu me perco, eu fico perdida, aí eu vou lá, abro a geladeira e como tudo que tem, tal. Então, às vezes, essa pessoa, a gente faz uma avaliação, ela tem um transtorno alimentar episódico que a gente chama. Aí, sim, é o momento da gente mandar para o psiquiatra, porque já existem neuroquímicos disfuncionais aí, entendeu? Que precisam serem corrigidos com a medicação. Né? Aí, corrigindo, a gente entra com o processo, né, com o tratamento para que essa pessoa consiga lidar melhor com essa doença, lidar melhor com a comida, né? E, consequentemente, mais feliz. Então, nesses casos, né, a gente faz avaliação individual, conforme a Cíntia falou, né? Dependendo, cada caso é um caso, a gente encaminha assim. Né? Porque, às vezes, se for alguma coisa assim a nível cerebral, só a psicoterapia não vai fazer o efeito desejado, né? Eu tenho uma última pergunta para vocês, gente. Esse processo de auto-engano, ele tem prazo de validade? Começo, meio e fim? Ou tem pessoas que vão se enganar a vida toda? Tem pessoas que vão se enganar a vida toda, né? Mudar dói, né? E tem pessoas que não vão ter contato com essa realidade, com essa mudança a vida inteira, né? Não vão se perceber assim que precisam mudar a vida toda. Feliz daquele que consegue se enxergar, procurar ajuda, procurar, né, tratamentos. Enfim. Tem uma frase, fala que feliz daquele que se percebe infeliz, porque aí ele vai atrás de buscar como ser feliz de novo, né? Então é muito relacionado ao que realmente ela falou. As pessoas precisam se autoconhecer, perceber, mas tem pessoas que não vão entrar em contato com isso. Minha zona de conforto, ela é chamada assim porque ela é confortável. Então, mesmo que eu tenha um sofrimento, é melhor eu ficar no sofrimento que eu já conheço do que me alçar numa possibilidade, né? As possibilidades são muito grandes e aí isso gera uma ansiedade. Eu posso fazer, eu posso não fazer, pode dar certo, pode não dar certo. Então, é melhor eu ficar do jeitinho que tá aqui, que pra mim tá bom. Essa mudança só depende da gente e o autoconhecimento, mais uma vez, ele é a chave de tudo. Porque se eu não reconheço que eu tenho uma dificuldade, que eu estou me enganando, que eu estou tendo prejuízo, eu dificilmente vou querer fazer alguma coisa para que isso melhore, né? Para transformar isso. Se eu não vejo um prejuízo, não vejo uma dificuldade, do jeito que tá bom para mim. Gente, alguns internautas gostaram bastante daquela parte que nós estávamos falando dos filhos e mandaram perguntas, eles fugiram um pouquinho do tema, mas eu acho que vale a pena porque eles colocaram. Antes eu vou colocar aqui uma observação do Luciano Silva. Ele disse que a verdade é que todo brasileiro já nasce especialista no auto-engano, porque viver com salário mínimo é viver se enganando o tempo todo.
A Letícia Andrade Araújo, ela falou assim, ela pergunta, né, como lidar com a criança que não aceita o não na escola e em casa tem um comportamento e na escola tem outro comportamento. E aí eu já vou ler aqui a pergunta do João Ricardo Jorge, também tem a ver com criança. Então, essa pergunta, o primeiro, como lidar com a criança com essa dupla personalidade, né? E não aceito não. E o João Ricardo Jorge Renault está falando o seguinte, eu tenho um filho de 7 anos, cuida com educação, explica tudo como os pais dele passou para ele, só que o filho acaba mentindo. E ele disse que o filho fez uma birra, mentiu, jogou requeijão no shorts, falou que caiu, enfim. E ele está querendo saber como ensinar o filho que não deve mentir. Nesse caso, nesse segundo caso do filho que não mentia ou que não teve, que não é um convívio, ele não convive com mentira, algum evento aconteceu para que ele mentisse, né? Pode ter sido alguma situação na escola ou pequenas mentiras que a gente acha que não vão fazer mal a ninguém. Então, tipo assim, alguém ligou no telefone, fala que eu não tô em casa. Então, a criança reconhece isso. E tentar descobrir qual foi esse evento, o que aconteceu, por que ele acha que ele não pode falar a verdade, né? Então, que ele deu esse exemplo, que ele se sujou e falou que caiu. Então, mas por que você acha que você não pode falar a verdade? Pra mim, qual o prejuízo, qual o problema em você falar? E realmente conversar com a criança, explicar a questão da mentira, as dificuldades da mentira. Para a criança a gente trabalha muito com lúdico, né? Então tem o livro pegar o livro, principalmente do Pinóquio, que é a história mais conhecida, né? E explicar para ele, não só ler a história, mas explicar quais são os prejuízos, o que está as consequências da mentira e quais são os prejuízos que ele tem mentindo. Né? Porque a criança, né, ela não faz o que eu falo, ela faz o que eu faço. Né? Ele então, o comportamento observável é muito grande. Então eu falo que não pode fazer e eu vou lá e faço. E com relação à primeira pergunta aí a respeito da escola, se tá tudo bem em casa, tem um problema na escola, parece que fala foi o isso. Seguinte, que o filho não sabe lidar com o não e que tem um comportamento em casa e um outro comportamento diferente na escola. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né? Geralmente a gente vai até a escola, conversa com a equipe pedagógica, tenta entender o que está acontecendo com essa criança, né? Por que ela tá, não sei aí o caso, se o problema é em casa ou na escola, mas, né? Claro. Ele não deixou claro, mas como que tá essa parte social, como que essa criança se enxerga nesse meio, né? Aí a gente precisa fazer uma avaliação detalhada do caso para chegar num psicodiagnóstico. Lidar com não em criança é algo muito difícil, né? Essa daí é uma queixa comum dos pais. Nossa, eu falo não, ele faz birra, ele quer, né, me desobedecer. Mas é importante, a gente sempre pontua para os pais que todas as vezes que a gente vai conversar com os filhos, a gente tem que abaixar, a gente tem que ficar no nível da criança, no mesmo nível de olhos da criança e colocar para ela sempre o porquê que aquele comportamento ele está inadequado. A gente tem que explicar para ele sempre a consequência daquilo, para ele ir se conscientizando, né, que aquilo está errado. Né? Ele não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso e por isso. É um trabalho de formiguinha, né? Educar é um trabalho de formiguinha. A relação do não, principalmente os pais, as crianças não sabem lidar com não por conta da frustração. Então, se eu nunca me frustro, eu nunca vou saber lidar com essa situação. Então, às vezes, os pais acabam super protegendo, então eles sempre fazem, eles sempre permitem. Então, eu nunca peço para o meu filho guardar os brinquedos. E na escola ele tem... E o que ele aprende? Ele aprende que sempre alguém vai guardar. E aí eu chego na escola, eu não vou guardar os brinquedos, porque eu nunca guardei na minha casa. Né? E aí são comportamentos destoantes que a criança não aprende. Então, eu guardei lá, por que eu vou guardar aqui? Meu pai, em casa, eu sempre posso, por que eu vou fazer aqui? Né? Até onde vai essa permissividade dos pais, né? Vai mais ou menos nesse sentido. Então, meus pais sempre deixam eu fazer tudo. Por que eu vou obedecer às regras da escola? Né? Dependendo das séries, começam várias regras. Tem horário para chegar, tem horário para estudar, tem horário para comer. Eu não posso sair da sala a hora que eu quero, eu preciso ficar sentado, eu preciso fazer exercícios. Então, se eu não tenho essa disciplina em casa, provavelmente eu vou ter dificuldades em lidar com isso na escola.
Gente, nosso bate-papo está maravilhoso, daria para ficar horas aqui conversando com elas, que são maravilhosas, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a participação da Joelma e da Cíntia e queria saber se vocês têm mais alguma consideração para fazer, para a gente fazer Se você quiser finalizar, pode finalizar. Bom, gente, eu queria muito agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, né? Agradecer a minha colega aqui de profissão maravilhosa e dizer para vocês serem realmente protagonistas da vida de vocês, sabe? Fazer uma realidade diferente, encarar a mudança, sabe? Se centralizar. Sempre que precisar, que tiver uma dificuldade, que sentir essa dificuldade, procurar ajuda, procurar um psicoterapeuta. Não é feio cuidar da saúde mental, né? Feio e infeliz é aquele que não cuida do seu coração, da sua mente, né? E se precisar de qualquer coisa, nós estamos à disposição, né, Cíntia? Existe muito essa preocupação, né, do terapeuta, eu não preciso ir, eu preciso ir, tem não tô maluco, isso é coisa de maluco, isso é coisa de gente doida, e talvez não, né, de se permitir essa experiência, né, e a gente está aqui para auxiliá-lo a ter uma vida mais feliz, a resolver esses problemas e essas dificuldades que ele apresenta. E eu também queria agradecer a equipe, né, a todo mundo pelo convite, foi muito bom poder discutir isso com vocês, inclusive com a... Então, semana que vem nosso programa volta, na sexta-feira às 2h30. Esperamos vocês. Tchau, fiquem com Deus.